Amém. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Eu tenho o prazer de saudar todos em nome do Senhor Jesus, né? Nós estamos aqui para aprender um pouco mais, para meditar um pouco mais em tudo que o Senhor tem nos feito, né? Eu quero dizer que sinceramente eu esperava ouvir essa lição, não ministrar, mas o Senhor tem os seus propósitos, o Senhor tem a sua forma de agir. E já faz algum tempo que eu entendi que você só tem duas opções. Ou você se coloca embaixo da dependência desse Deus, reconhecendo que Ele é soberano e que nada acontece por acaso, que Ele está sobre tudo e sobre todos. Ou você decide questionar a sua existência, questionar o seu controle e até pensar que o mundo está aí, vamos dizer assim, sem alguém para dirigir, sem alguém para controlar, sem alguém para comandar, né? Então eu prefiro acreditar que nada acontece por acaso e que Ele está no controle de tudo e me submeter ao seu controle, porque eu acredito que mesmo muitas vezes nós não entendendo o que Ele está fazendo, o porquê do que Ele está fazendo, mas eu acredito que tudo que Ele permite é para nosso bem, para nossa edificação. Então, a questão de posicionamento, de fé, é uma decisão pessoal. Então, assim, o maior de todos os mandamentos, o amor, né? Nós vamos meditar, vamos estar meditando nessa palavra, nessa lição, nesta manhã. E aí, assim, eu já escutei muitas coisas e fiquei a meditar com relação a isso, essa questão do amor, né? Muita gente chega a questionar Deus, a se revoltar contra Deus, a não acreditar em Deus por causa do sofrimento, por causa das coisas terríveis que acontecem no mundo, né? E chegam a perguntar onde está Deus, ou o que é que Deus está fazendo, não toma providências, né? Se Deus realmente está no controle, por que que Ele não entra com providência? Por que que Ele não faz alguma coisa com relação a isso? E aí, antes de começar a falar sobre o amor e nos direcionar para essa questão, eu gostaria de dizer para você que por acaso esteja em seu lar e esteja com esses questionamentos, de que Ele já fez, né? Ele já fez, Ele se tornou vítima de uma escolha humana, né? Porque Ele fez o homem perfeito, o mundo perfeito, mas Ele deu a liberdade do homem escolher. E o que foi que o homem escolheu? O homem escolheu que a sua forma de pensar, a sua forma de achar, de acreditar que era felicidade, que era alegria, que o que era bom era melhor do que a forma de Deus. Então Eva acreditou no que Satanás disse, por causa da decisão dela de acreditar que era melhor aquilo que ele estava dizendo do que o que Deus tinha dito, que não precisava ela comer daquela fruta. O pecado e a dor e o sofrimento entrou no mundo. Então Deus, por causa não de uma coisa que Ele fez, mas por causa de uma coisa que o homem fez, Ele mandou o seu Filho unigênito morrer na cruz e ser vítima para nos salvar e para demonstrar que, apesar de todo o sofrimento que acontece no mundo, Ele nos ama, né? Então a palavra introdutória diz: Jesus foi indagado por um mestre da lei religiosa, muito provavelmente um escriba ou um fariseu, sobre o grande mandamento, né? Que é o que a gente leu aí no texto, a leitura básica. Está claro que a pergunta capciosa não tinha como objetivo um aprendizado, mas sim lançar Jesus no descrédito, né? Parece que a intenção era saber qual era o preceito mais importante na opinião do mestre e qual as bases para a sua crença. Alguns mestres da época davam ênfase aos dízimos, aos sacrifícios, ao sétimo dia, às questões cerimoniais e civis. O Filho de Deus, no entanto, foi a cerne da questão, não deixando oportunidade a nenhuma réplica. Jesus mostrou a eles que o amor é o centro.
o mandamento que mantém todos os outros. Da grande controvérsia entre Jesus e os fariseus sobre a maneira correta de servir a Deus, surgiu o esclarecimento que, de modo cabal, conceitua a verdadeira postura que agrada a Deus. E aí, meus irmãos, quero dizer o seguinte: ainda acontece nos dias atuais essa mesma questão, né? De muitas pessoas que se dizem servir a Cristo, priorizar essas outras coisas ao invés de priorizar o mandamento que o próprio Jesus destacou como sendo o principal. Então, muitas, que, vamos dizer assim, incontáveis pessoas que se dizem servir a Deus, continuam priorizando essas coisas que o Senhor colocou em segundo lugar. Aí, vindo aqui para o texto, que a gente vai aproveitar para usar mais as palavras de Deus do que as nossas, porque elas sabem dizer melhor e sabem tocar onde deve. Nós vamos ao texto, parte do texto um pouco mais à frente, em Mateus 22 e 37. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 22 e 37. Diz assim: veja bem. Respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando Jesus disse isso, ele calou a boca daqueles homens, né? Porque se você ama o seu irmão, você não vai desejar o mal, você não vai invejar, você não vai matar, você não vai fazer nada contra ele. Se você ama a Deus, você vai obedecer a palavra de Deus. E se você quer obedecer a palavra de Deus, você tem que amar o seu próximo como a você mesmo, para você colocá-lo, né, numa posição que você se coloca. O que você não quer para você, você não faz com ele. Por quê? Porque você o ama. Então você se coloca no lugar dele. E era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava mostrando que o amor é quem é o centro. Que a atitude de você não invejar, de você não cobiçar o que é do outro, de você não fazer nada errado contra ele, está centrada na questão de você amá-lo como você se ama, né? E por que você deve amar ele? Ele é perfeito? Não, mas você não é perfeito e Deus lhe amou. Então, se Deus lhe amou, que não é perfeito, você não é perfeito e Deus lhe amou, teve misericórdia e tem misericórdia de nós, então nós devemos ter esse mesmo comportamento com o nosso irmão, porque é assim que o Senhor quer que a gente faça, né? Então, Jesus mostrou as duas vertentes, né? A lei na vertical e na horizontal. O que é essa vertical? É o nosso relacionamento com Deus. E na horizontal é o nosso relacionamento com nossos irmãos. E aí, meus amados, né? Se Deus é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida, a gente decidiu servi-lo, e a gente diz que ama Ele e não ama o nosso irmão, tem alguma coisa muito errada nisso aí, né? Tem alguma coisa que não está correta nisso aí. Então, lá em João, capítulo 13, versículo 1 de João, ele vai falar na última ceia, né? E ele vai dizer que Jesus amou os seus discípulos até o fim, mesmo sabendo que eles iam deixá-lo, mesmo sabendo que um deles ia traí-lo, mas ele amou-os até o fim. Lá em João 3:16, aquele versículo que quase todo novo convertido é o primeiro versículo que aprende, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maior demonstração de amor não existe, né? Lá em 1 João 4:11, ele vai dizer: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Muitas vezes a gente prefere, é o que eu disse aqui no início, uma necessidade humana de achar que a sua forma de pensar, sua forma de felicidade, a sua forma de achar, de encontrar a bondade é melhor do que aquilo que Deus já
disse e já determinou sobre isso. E aí fica aquela questão, né, de você decidir fazer o que você acha ou aquilo que Deus determina que você faça. Então, o amor aqui que nós estamos falando, né, ele estava se dirigindo lá a um grupo de religiosos que priorizavam outras coisas ao invés do amor. Mas ele vai dizer, olha, tudo isso que vocês estão priorizando está dentro do amor. Está inserido no amor. Então, primeiro ponto aí, o amor é o cumprimento da lei. Então, não existe essa questão de você querer ser muito crente, de você querer ser muito religioso, de querer ser o salvo mais salvo que existe, e o amor não está dominando o seu coração. Tem que ter uma preocupação com essa questão. Lá em Gálatas 5,14 vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que eu vejo muito nisso? Eu vejo que quando eu estou passando por necessidade, eu quero ser ajudado. Eu vejo que quando eu estou passando por um momento difícil, eu quero receber palavras de consolo. Eu vejo que quando eu estou numa dificuldade, eu quero que os irmãos orem por mim, que eles cuidem de mim em oração. Mas que muitas vezes a gente não tem esse comportamento com relação aos outros, né? A gente vê o nosso irmão passando por necessidade e a gente pode ajudar e não ajuda. A gente vê que ele está precisando de oração, mas a gente tem tantas coisas pessoais e egoístas a quem se preocupar, a quem direcionar a nossa oração relacionada à nossa vida, que a gente não tira um tempo para interceder pelo irmão. Então isso não é demonstração de amor. E se a gente está com esse tipo de comportamento, a gente deve endireitar nossas veredas, como a palavra de Deus diz, né? A gente precisa orar pelo nosso irmão, interceder pela vida dele, ajudá-lo com conselhos, com palavras de apoio, né? Já vi muita gente dizer quando o irmão cai, quando o irmão desliza, bem feito, era muito arrogante, olha aí o que aconteceu, né? E aí Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Você cuide para que você não caia e tenha misericórdia do seu irmão que caiu, porque a Bíblia diz que você deve amá-lo como a você mesmo. E se você estivesse na situação dele, você não gostaria que fosse tratado dessa forma, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente precisa ter esse cuidado no nosso dia a dia, né? Na nossa vida cotidiana, e policiar os nossos atos para que isso não chegue a ser algo que venha se entranhar no nosso comportamento. Essa falta de misericórdia, essa falta de compaixão, essa falta de sensibilidade, né? Que é isso que o mundo atual tem vivido, né? O mundo tem se tornado, as pessoas têm se tornado tão egoístas que tudo é para mim, tudo é o que me beneficia, e o outro fica, vamos dizer assim, se der certo, se for conveniente, né? Aí lá em João, no capítulo 8 de João e no versículo 7, diz assim: como insistisse na pergunta, Jesus levantou-se e disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aqui a gente conhece bem essa história, que é aquela da mulher adúltera, né? Ela foi encontrada em ato de adultério e foi levada à presença do Senhor, e eles queriam que o Senhor a julgasse, que o Senhor condenasse, que o Senhor determinasse a sentença sobre ela. Mais uma vez, Jesus vai ensinar algo maravilhoso sobre compaixão, né, sobre misericórdia, e mostrar que Deus, ele quer nos ajudar, Ele tem misericórdia de nós, Ele nos atende nas nossas fragilidades, na nossa fraqueza, né? Jesus disse para aqueles homens que estavam condenando aquela mulher: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí a consciência deles os acusaram e eles saíram, né? Então o amor é o cumprimento da lei. Por quê? Porque toda a lei estava voltada para a convivência melhor, para o bom relacionamento, para o bom funcionamento da sociedade. E quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, e é porque nós amamos a Deus, porque se não for por amor a Deus, não for por obediência à sua palavra, e se não é possível, tudo dá certo no nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então, 1.1, o papel do amor na lei, né? Então, o escritor da revista vai destacar aqui 3 princípios. Estão presentes
aí na afirmativa paulina da lei que se cumpre no amor, que está lá em Gálatas 5 e 14. O que é que diz lá em Gálatas 5 e 14? Vai dizer assim, lá em Gálatas 5 e 14. Vai dizer: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vedes que não sejam mutuamente destruídos, né? Então, o papel do amor na lei era manter essa, vamos dizer assim, essa sociedade equilibrada, essa convivência equilibrada. E aí, o primeiro princípio é este: aquele que cumpre a lei e julga com base nela deve ser o verdadeiro cumpridor. Ou seja, precisa ser justo conforme a cobrança feita por Jesus aos acusadores da mulher. Você não tem pecado? Você nunca precisou de misericórdia? Você não errou nunca? Precisou de perdão alguma vez? Necessitou da graça e misericórdia de Deus? Então tenha misericórdia dos outros. Isso é uma demonstração de que o Espírito Santo está no seu coração agindo, que você é um servo de Deus, né? Era isso que o Senhor estava lá acusando aqueles homens, só que de forma... Porque o que eu acho mais interessante de Jesus é que ele não lançou assim, vamos dizer, as claras, mas ele tocou justamente na ferida, né? Ele não disse: ora, vocês todos aí cheios de pecado, aí quer condenar essa mulher. Não, ele não disse assim. Ele disse: não tem, se vocês não tiverem nenhum pecado, então pronto, vocês lancem a primeira pedra, pode jogar, não tem nenhum pecado, então vocês não vão ter nada para a mente de vocês acusarem, né? O segundo princípio: o amor cobre uma multidão de pecado. Então, o primeiro princípio é que se você é tão justo, então você deve saber que você erra, que você peca e também ter misericórdia do outro, porque isso é uma demonstração de amor. O segundo princípio é o amor, ele cobriu o nosso pecado, né? A graça do Senhor Jesus é uma demonstração de amor sem limite, de amor paternal, de amor supremo em nossas vidas. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4 de 1 Pedro, o que é que nós vamos encontrar? Lá em 1 Pedro 4 e 8, vai dizer: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecado. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o para a força de Deus lhe supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então você veja aqui, né? O amor cobre a multidão de pecado. Onde é que a gente pode ver isso? Na nossa vida. Na nossa vida, a gente não merecia que Jesus tivesse nos libertado e nos salvado, mas pela sua graça e misericórdia, Ele assim o fez. E o terceiro princípio: quem pratica o amor não tem de preocupar-se com a lei. Por quê? Porque a lei se resume no amor. Então, se eles realmente viviam a lei, eles não deviam estar preocupados, porque eles estavam ok. Mas o problema era que às vezes as pessoas querem colocar uma carga do tamanho do mundo em cima da cabeça dos outros, mas que ela mesma não pode levar, né? Por isso que eu digo sempre assim: falar é muito fácil. A gente acha que está aqui na frente falando, dizendo isso, mas nós que estamos à frente e que dizemos isso, que falamos, somos cobrados por aquilo que nós falamos, porque a gente não deve falar aquilo que a gente não vive. E se a gente fala honestamente, sem hipocrisia, aí sim é que o Senhor vai nos levar a viver aquilo que nós estamos falando. Então, quando a gente fala aqui que o cumprimento da lei é o amor e que nós devemos demonstrar esse amor, que ele é uma evidência de que o Espírito Santo está no nosso coração, né? Então nós temos que viver esse amor. E lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 10, o
o que é que vai ser dito lá em Romanos, capítulo 13 e versículo 10. Vai ser dito o seguinte, meus amados. Romanos, capítulo 13 e versículo 10, vai dizer assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, né? Então, se você ama o seu próximo, você não vai praticar nenhuma sorte de mal contra o seu irmão. E quando Paulo vai falar lá do fruto do Espírito, ele vai colocar o amor, né, como sendo a cerne da questão. Então, o primeiro ponto aí a gente já discorreu, né? O papel do amor na lei. O papel do amor na lei era fazer com que houvesse uma boa convivência entre as pessoas, para fazer com que a sociedade fosse uma sociedade que vivesse em paz. Por quê? Porque em obediência a Deus, eu iria tratar o meu próximo como a mim mesmo. Só que o que é que eles faziam? Eles priorizavam todas as outras coisas e deixavam o amor em segundo plano. E aí eles não estavam cumprindo a lei, porque a lei se resumia nesse mandamento. Aí Jesus veio para esclarecer e veio para dizer e reforçar essa questão. 1.2. O amor como base de tudo. A cobrança bíblica do amor recai sobre o povo de Deus, mais do que nos tempos bíblicos. O cristianismo sem amor é um sistema religioso indigesto e sem graça. Sem amor, o marketing do cristianismo perderia para qualquer religião ou seita conhecida. Algumas religiões prometem outras vidas na terra, comunicação com os entes queridos que já morreram. E na fé cristã, no entanto, as pessoas são convidadas a entrar pela porta estreita, Mateus 7,13, a trilhar um caminho estreito, Mateus 7,14, a apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, Romanos 12,1, afastar-se do mundo e renunciar tudo por amor de Cristo, 1 João 2,15. Tudo isso, porém, só é possível se de fato o amor de Deus estiver acima de todas as coisas. Porque me digam, meus irmãos, que atração, que atrativo pode ter no cristianismo se nós temos que viver com todos esses apertos, todas essas questões colocadas por Jesus e deixadas na palavra, e se não tiver o tempero do amor, se não tiver o diferencial do amor. Se eu vier aqui à frente pregar o evangelho e não viver esse evangelho, e não demonstrar esse evangelho no meu dia a dia, e não me relacionar com as pessoas de forma diferenciada, como Jesus orientou, como é que as pessoas vão conseguir engolir aquilo que eu prego? Como é que as pessoas vão conseguir suportar aquilo que eu prego, se eu não demonstrar no meu dia a dia, nas minhas atitudes, o amor? Se ele não tiver no meu comportamento o amor. Se eu saudar somente os que me saudam, se eu só amar aqueles que me amam, se eu orar só por aqueles a quem eu gosto, que são meus chegados, se eu fizer o bem só olhando quem é a pessoa a quem eu estou fazendo, então que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Então aqui se torna algo que não dá para ouvir, que não dá para suportar, que não dá para absorver. Quando você olha para dentro da igreja, que às vezes você vê a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de misericórdia. Se você não tiver um olhar misericordioso com as pessoas que se comportam dessa forma, se você for se comportar do jeito delas, de forma egoísta, de forma egocêntrica, sem saber, sem entender que tudo que está ali tem a ver com o pecado, que o mundo está entregue ao pecado, que o mundo jaz no maligno, que as pessoas não dão oportunidade para Deus agir no coração delas, você vai começar a querer não participar daquilo. Por quê? Porque vai ser indigesto ouvir aquela pessoa falar e depois ver ela não viver aquilo que ela fala. Quando precisa ter amor, quando precisa ter misericórdia, quando precisa que ela cumpra aquela palavra, não dá certo. Mas ela vive pregando e mandando os outros fazerem. Então a gente deve ter cuidado com isso. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui para mostrar que
Cristo faz a diferença. E ai daqueles que, conhecendo a verdade, não praticam a verdade. Ai daqueles que, sabendo o que deve ser feito, continuam se comportando de forma egoísta, egocêntrica e desprezando os ensinamentos de Cristo, que diz: se me ama, ame ao seu próximo. Se me ama, obedeça-me, fazendo com que o seu próximo seja amado como você ama a você mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí as pessoas, elas preferem mascarar o seu comportamento a viver de acordo com a palavra. E aí, aguente as consequências, né? Se alguém não der ao amor o reconhecimento e a sua força, não terá como falar de Cristo. Se a sua fé não passar de um sistema religioso semelhante a tantos outros elaborados pelos precursores das religiões mundialmente conhecidas, o amor, segundo o apóstolo Paulo, que é a base de tudo, não vai aparecer. Onde é que está isso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13. E aí eu fico pensando assim. Você já leu esse texto pensando assim? Quando ele diz, vou voltar aqui a leitura só para a gente ver um versículozinho, só um desses aqui que ele colocou aqui nessa leitura. Você já leu essa leitura pensando assim? Porque eu já li essa leitura pensando assim. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso se aproveitaria? Você já leu essa leitura pensando assim, como é que alguém pode fazer algo desse tipo e não ser por uma motivação de amor? Você sabia que existe essa possibilidade? Você sabia que tem pessoas que agem simplesmente para aparecer, simplesmente para se tornar ícone, simplesmente para receber glória e reconhecimento? Você sabia disso? Você sabia que é por isso que a Bíblia nos adverte que a nossa salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie? Que a nossa salvação é de graça, através da fé no unigênito Filho de Deus. Porque quando você lê aqui o que Paulo diz no capítulo 13 de Coríntios, de 1 Coríntios, você fica indagando. Como é que pode alguém fazer isso e não ser por amor? Sim, existem pessoas que fazem por outras motivações, que não é o amor. E aí, diante de Deus, nada é registrado se não for por amor. Sabe aquele galardão, né? Eu acho que quem vai receber esse galardão são aquelas pessoas que não fizeram nada pensando em galardão. São aquelas pessoas que fizeram porque queriam agradar a Deus, porque queriam obedecer a palavra de Deus. Sabe, eu não acredito na pessoa fazer, não, eu vou fazer isso aqui para me receber galardão e por causa disso ela ia receber galardão. Eu não acredito nisso. Eu acredito que aquela pessoa que faz, eu vou fazer para agradar a Deus. Eu vou me submeter à vontade de Deus. Eu vou fazer porque é isso que Deus diz que eu devo fazer. Essas pessoas desinteressadas, essas pessoas que obedecem e se submetem simplesmente porque acreditam na soberania de Deus e no poder de Deus, essas sim vão ser galardoadas. Eu acredito nessa forma. Então, quando a gente fala de amor, eu acho um tema bem difícil, porque se torna muito indigesto para algumas pessoas ouvir o evangelho da boca de algumas pessoas, ou da maioria das pessoas, que são tão religiosas, que priorizam tantas coisas, mas esquecem do amor. Então, o amor é a base de tudo, de acordo com a palavra de Deus. O segundo ponto, Jesus em defesa do amor. No Sermão do Monte, né, Jesus vai defender tudo que está em volta, tudo que está no alicerce, tudo que está por trás desse amor desinteressado, desse amor que não espera nada em troca, né? Em momento algum ele vai anular a lei, mas ele vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. Jesus nunca disse, você vai lá no Sermão do Monte e vai acompanhar a leitura, Jesus não vai dizer assim, leste o que está escrito, mas ele sempre vai dizer o quê? Ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, ou seja, vocês ouviram a lei dessa forma, mas eu quero mostrar ela com essa nova roupagem. Eu quero mostrar ela dessa forma mais prática. É assim que ela deve ser vivida, obedecida, exercitada no dia a dia, na vida cotidiana de vocês.
né? E aí você vai ver lá no capítulo 5 de Mateus, você pode acompanhar aí em casa, se você tiver com a sua Bíblia, você vai ver Jesus falando de várias coisas no capítulo 5 de Mateus. Você vai ver ele esclarecendo várias coisas que estão relacionadas a essa questão da gente, muitas vezes, querer obedecer a Deus, fazer agradar a Deus do nosso jeito. Ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 5, ele vai falar que os discípulos são o sal e a luz da terra, que os discípulos são a luz do mundo, que ele não veio para revogar a lei. Ele vai dizer e reforçar o que foi dito aos antigos, vai falar do adultério, vai falar dos juramentos, vai falar da vingança e vai terminar o capítulo 5 falando do amor ao próximo. E aí quando ele vai fazer essa ressalva, ele diz assim: ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo, porque isso é o que é natural, é o que a sociedade prega, é o que as pessoas aprendem, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vinha a chuva sobre os justos e injustos. Olha só que coisa maravilhosa. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aí o que é que a gente costuma às vezes de fazer, né? Não faço questão. Falo com quem fala comigo, me relaciono com quem quer alguma coisa comigo, quem me trata bem eu trato bem. Não faço questão, mas aí a Bíblia não está ensinando dessa forma, né? Aí Jesus vai estar todo o tempo corrigindo, vai dizer, né? Todo o tempo aqueles homens que era o comportamento que ele gostaria que todos nós tivéssemos com relação a isso, né? Então a lei com base em seu sentido puramente legalista, ela não tem uma aplicação espiritual, mas aí Jesus vai trazer essa aplicação espiritual para esse comentário, essa aplicação espiritual para essa lei que tem se tornado apenas legalista, né? 2.1. Os religiosos perguntam sobre o grande mandamento. Eles perguntam sobre o grande mandamento, eles querendo colocar Jesus contra a parede, né? O que é que eles estavam tentando fazer? Colocar Jesus em alguma situação embaraçosa, né? Que Jesus não soubesse responder, que ele ficasse tropeçando nas palavras. Só que Jesus, como Filho de Deus, sabia muito bem o que estava no coração daqueles homens, qual era a intenção deles naquela pergunta, e aí foi justamente, vamos dizer assim, na cerne da questão. Ou seja, vocês querem viver a lei, então façam dessa forma, porque dessa forma vocês estão resumindo a lei. Então há uma conexão entre o amor a Deus e o amor ao próximo. É a lógica, né, de nós amarmos o nosso próximo, porque Deus nos amou quando nós não merecíamos, nós não tínhamos condições de ser amados por Ele, Ele nos amou. Por isso que nós devemos amar o próximo. Onde é que diz isso? Onde é que está falando sobre isso? Lá em 1 João, no capítulo 4 de 1 João, no versículo 20, vai dizer assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Então não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Porque se eu dissesse, você ia achar que eu estava querendo ser mais santa, mais pura, mais perfeita. Mas é a Bíblia que está dizendo. Então a gente é quem deve policiar o nosso coração. Se existe ódio no nosso coração com relação a algum irmão, com relação a qualquer irmão que seja lá ele a pior pessoa que existir no planeta. Mas se existir ódio no nosso coração com relação a qualquer criatura de Deus, a gente tem que ir à presença de Deus e pedir a misericórdia de Deus para tirar isso. Porque se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, odeia aquele que está ali perto de você, aquele com quem você convive, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão.
Então, quando os religiosos estavam perguntando aquilo a Jesus, eles estavam querendo colocar Jesus numa situação difícil, né? E aí eu digo, onde é que estava o amor deles, né? Querendo colocar o seu irmão para tropeçar, querendo colocar seu irmão. E aí a gente deve considerar, nós, alguma situação já fomos pedra de tropeço para o nosso irmão. Isso é demonstração de amor, né? Então, o aforismo de Jesus faz mais do que responder a pergunta astuciosa do porta-voz dos fariseus. O mestre da lei denuncia duas das maiores fraquezas da humanidade em relação daquele grupo religioso, em particular, o legalismo frio e a falta de amor. Tem gente que está acostumado a um ritual religioso, a cumprir um ritual religioso. A sua forma de viver, a sua forma de agir, não é a obediência à palavra de Deus, é um ritual aprendido. É uma vida toda repetindo a mesma coisa, e aí todo mundo pensa que aquela pessoa é aquilo que ela ritualmente repete. Mas quando ela se encontra com a primeira situação que ela tem que demonstrar que realmente ela vive aquilo que ela diz, a sua máscara cai, né? Então aí aparece que ela era só apenas alguém que era conhecedora, tinha todo o conhecimento do que era para ser feito, e repetia e tentava, mas só isso, não vivia com sinceridade, né? Então Jesus lança em rosto o legalismo deles. Eles conheciam toda a lei, eles sabiam de cós salteado, de frente para trás, de trás para frente, mas eles não tinham amor com o seu próximo, né? Aí vem a questão. A religião de valores invertidos. Embora fossem conhecedores da Escritura, os fariseus focavam nas coisas de pouca relevância. Quantas vezes as pessoas não têm feito isso, né? Sabem toda a Escritura de cós salteado, mas só priorizam aquilo que é mais aparente, né? E não aquilo que está internamente agindo dentro do seu coração. Nem sequer ele examina, né? Como a própria palavra nos adverte, né? Então eles estavam tentando experimentar Jesus, mas Jesus lança em rosto aquilo que era apenas aparente, né? A obediência apenas aparente. E aí lá em João 7,24, vamos ouvir ele dizendo: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aquilo que você quer para você, você quer para os outros. Aquilo que você não quer para você, você não quer para os outros, né? E isso é a demonstração de amor. Quando o processo da vida piedosa se estriba em valores efêmeros, valores passageiros, ele deixa fatalmente de interiorizar os aspectos mais nobres que identificam a pessoa com a natureza de Deus, porque Deus é amor. Onde é que diz isso? Lá em 1 João 4,16. Esse tipo de religiosidade ofusca o brilho da fé, esconde o sentido do corpo que nós somos e marginaliza os menos espirituais, pende para o legalismo e se expressa de maneira arrogante. Quantas pessoas não conseguem ouvir o irmão só porque ele não tem ciência, só porque ele não tem estudo, só porque ele não tem um curso teológico, porque ele não fala bonito, porque ele é simples. E às vezes Deus usa a boca daquele humilde irmão para falar aquela pessoa e ele não consegue ouvir, porque ele o rejeita, porque ele se acha melhor, né? Então isso aí é a religiosidade que pensa só nas coisas passageiras, né? Que marginaliza as pessoas, que discrimina. E onde é que existe amor de Deus, amor de Jesus nisso aí, nesse tipo de atitude, né? E você não conseguir, não suportar ouvir o seu irmão cantando, o seu irmão pregando, porque ele não tem estudo, porque ele não tem uma voz a mais bela voz. Então assim, tudo isso a gente tem que pensar, tudo isso a gente tem que analisar no nosso coração e ver como a gente tem se comportado com relação a isso. Porque o verdadeiro sentido da vida cristã é o amor, que deve ser preservado como um princípio divino, né? E aí lá em João capítulo 5, versículo 39, né, ele vai falar o quê? Uma parte do versículo do 39 aí ao 42.
Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus, lançando em rosto a situação que ele já sabia, porque ele conhecia o coração daqueles homens. Então os fariseus, eles se preocupavam com as discussões, com os comentários acerca da lei, mas eles não se preocupavam em analisar os seus corações, em ver o que realmente estavam sentindo, se estava de acordo com a vontade de Deus. Eles tinham o costume de enumerar os preceitos da lei e de dizer em público, um por um, mas eles não tinham o costume de exercitar o amor. E aí Jesus vai dizer lá em Mateus 9,13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Eu quero que Jesus estava apontando para a questão de viver o amor, de colocar o amor em prática, ao invés de se preocupar com lei, com preceito, com ritual, com coisas que podem ser deixadas em segundo plano. E aí o último tópico da nossa lição: o amor, a maior prova externa da salvação. E aí é onde deve estar a nossa preocupação, né? Nós somos salvos. Como é que a gente sabe que a gente é salvo? A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos salvos, né? E aí não tem como um salvo não conseguir, não sentir esse amor, esse diferencial com relação ao seu irmão. É aí onde está justamente a diferença. Quem é salvo sabe que é salvo. Há testemunho do Espírito Santo no seu interior de que ele está salvo. Onde é que diz isso? Lá em Romanos, capítulo 15 de Romanos, capítulo 8, aliás, de Romanos, e versículo 15 vai dizer assim: 8 e 15 de Romanos vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então aí vamos dizer assim, a cerne da questão, o centro da questão. A maior prova externa de salvação é o amor incondicional que eu tenho a Deus, e por isso eu obedeço a sua palavra, e que eu tenho ao meu irmão por causa da palavra de Deus. Então não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais puro do que os outros, é porque eu me sinto na obrigação de obedecer a Deus, eu me sinto na obrigação de me colocar como me submetendo à vontade dele, e ele disse que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. O apóstolo do amor se pronuncia, né? Vocês sabem que o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor, né? E aí lá em João capítulo 13, versículo 35, Jesus vai dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí fica aquela questão: e quando as pessoas não veem a gente se comportando dessa forma, o que é que eles pensam? Como é que eles conseguem ouvir o evangelho? Como é que eles conseguirão ouvir a pregação do evangelho se eles veem a gente falando mal uns dos outros, caluniando uns aos outros, odiando uns aos outros, colocando tropeço na vida do outro, né? Semeando a contenda, porque lá em Provérbios vai dizer que a alma de Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, porque justamente essas coisas, elas não são demonstração de que nós estamos vivendo esse amor de Deus, mas sim são demonstração de que nós estamos na carne, distantes da vontade de Deus, necessitando de um novo nascimento, necessitando de uma transformação espiritual da parte de Deus. Então a primeira coisa é reconhecer, né, o que é que você está vivendo, ou como está o seu interior. E aí a gente só recebe essa graça se o Espírito Santo tocar o nosso coração. É absolutamente certo dizer que João não está poetizando a prática da palavra amor. Ele também não usa esse termo como força de expressão, apenas para dar um peso às suas palavras. João andou com Jesus e entendeu muito bem as palavras dele. E o que o apóstolo comunica aqui é que para ser levado a sério, pois é um mandamento do próprio Jesus. Então não foi algo que alguém disse
mas foi aquilo que Jesus pessoalmente disse, né? Que não era vamos dizer assim, não era um emblema, era uma etiqueta que mostraria que nós realmente éramos discípulos dele. Era esse amor que nós, quando colocamos em prática na nossa vida, conseguimos nos parecer cada vez mais com Cristo. O amor é a identificação do crente com a natureza de Deus. E aí, lá em 1 João 4,7 vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então você só tem condições de amar desse jeito se você conhecer a Deus e se o Espírito Santo te levar a essa forma de amor. O homem natural, o homem sem Deus, o homem que não foi tocado, que não foi transformado pelo Espírito Santo, ele não tem condição de viver esse amor, né? Ele não tem condição de viver esse amor. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós provamos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nós nos sentimos constrangidos a obedecê-lo com relação a essa questão, porque nós percebemos o quanto nós éramos frágeis, o quanto nós não merecíamos a sua graça e misericórdia, mas mesmo assim, essa graça e misericórdia nos alcançou. O amor de Deus é demonstrado na cruz, ele é real, ele é efetivo. Em Cristo, Deus nos amou até o fim, com amor extremo, absoluto, sacrificial e até as últimas consequências, né? E aí lá em Romanos 5,8 vai dizer que ele prova o seu amor por nós, né? Tendo Cristo morrido quando nós ainda éramos pecadores. Então, explicar o amor ágape, né, que é o termo ágape, para se referir ao amor de Deus, é um termo grego usado para fazer referência a esse amor, é o mesmo que tentar explicar o próprio Deus. Então não tem como. Você precisa viver, você precisa sentir o amor de Deus na sua vida, na sua existência, para poder você conseguir transmitir esse amor, para poder você conseguir refletir esse amor, para poder você conseguir viver na sua vida cotidiana e diária esse amor, né? Nós nos amamos uns aos outros porque ele nos amou primeiro. O amor é a motivação legítima da fé cristã. Cristo não precisava ter vindo morrer em nosso lugar, mas ele quis, ele se ofereceu como um sacrifício em nosso lugar. Não existe maior demonstração de amor do que essa. Então, por causa desse amor é que nós devemos nos sentir constrangidos a viver essa palavra e a colocar em prática esse amor. É como diz lá em Coríntios 13:3, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre esses, porém, o maior é o amor. E aí é o mais difícil da gente viver. É aquele que vai exigir mais cuidado, é aquele que vai exigir mais sacrifício, é aquele que vai exigir mais jejum, mais oração, mais atitude de submissão e obediência, né? Porque se não for por submissão e por obediência, nós não conseguimos. Lá em Efésios 5:2 vai dizer: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício a Deus, em aroma suave. E aí lá em Coríntios 13:8 vai dizer que o amor nunca falha, que ele não acaba, que não existe nada que possa superar, suplantar o amor. E aí, meus amados irmãos, eu gostaria de dizer assim, que o amor de Deus não se crê com a razão. Eu estava lendo esses dias um livro, esse livro aqui de Elizabeth, não sei se o nome é Elliot, acho que é Elliot. O sofrimento nunca é em vão. Então, se a gente for racionalmente pensar no sofrimento, na dor, na desigualdade social, a gente vai prender para questionar o amor de Deus. Mas aí a gente deve crer que Deus nos ama, porque a Bíblia diz que Deus nos ama, porque a Bíblia demonstra e porque Ele mandou o seu Filho, e isso é uma demonstração de amor. Então o amor de Deus, Ele já mostrou, e a gente aceitando, acreditando, a gente consegue viver esse amor. E aí é uma questão de fé. Se você for racionalmente pesar, ponderar, tentar explicar,
Você não vai conseguir, porque você não vai conseguir explicar Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então eu acredito que tudo que Ele faz é um ato de amor. Eu acredito que tudo que Ele faz é pensando no nosso bem, apesar de muitas vezes não parecer, mas eu acredito. Então eu preciso viver esse amor, eu preciso direcionar esse amor às pessoas, eu preciso fazer as pessoas sentir esse amor independente da situação. E aí, se você resolver questionar, você não vai se submeter. Se você resolver questionar, você vai estar querendo, vamos dizer assim, escolher, como Eva fez lá no começo, o que você acha melhor, o que você acha mais certo, o que você acha mais agradável. E aí você vai correr o risco de cometer o mesmo erro que ela cometeu. Então é melhor se submeter, é melhor aceitar, é melhor crer, é melhor obedecer e viver esse amor, porque esse amor é o maior de todos os mandamentos, e com ele nós estaremos cumprindo a lei e estaremos cada dia mais nos parecendo com Deus. Amém.